Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo do vídeo, e também os nossos amigos do nosso canal do Rumble. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias. Parece que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes recebeu a incumbência divina de proteger o Brasil contra tudo e contra todos. Nós vamos entender a partir de agora. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho na opção todas para receber todo o nosso conteúdo. Vamos à matéria, pessoal, está na tela. Segundo a publicação da revista Oeste no seu caderno Política, Moraes bloqueia canais e perfis de monarca nas redes sociais. Ministro alega que o influenciador digital fugiu de sua decisão anterior. Matéria vem publicada pela Evelyn Lima, matéria de hoje, 14 de junho de 2023, foi publicada às 19 horas e 1 minuto. Vamos ao teor da matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou a remoção dos canais e perfis das redes sociais de Bruno Ayub, influenciador e apresentador de podcast, mais conhecido como Monark. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, dia 14. Moraes deu 2 horas para que as plataformas Meta, dona do Facebook, e do Instagram, Discord e Rumble, Telegram e Twitter, procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas de Monark. Em caso de descumprimento, o ministro determinou multa diária de R$100 mil. O ministro do STF determinou que o influenciador digital não faça publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas, fake news. Além disso, o magistrado definiu uma multa diária de R$10 mil caso ele publique algo que seja interpretado como falso. Um dos casos citados no processo são as falas de Monark numa entrevista com o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, na plataforma Rumble. Abre aspas. Por que ele está disposto a garantir uma não transparência nas... vocês sabem o quê? Perguntou o influenciador digital ao se referir ao Supremo. Alexandre de Moraes alegou na decisão que o podcaster voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação tanto do STF quanto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nas redes sociais. Ele citou ainda que Monark criou novas contas para fugir de sua decisão anterior, que havia bloqueado seus perfis. Como o trabalho de Monark é distribuído em seus canais digitais, a nova decisão de Moraes dificulta que ele atue no ramo da comunicação online. Pelo Twitter, Monark lamentou a mais nova decisão de Moraes. Abre aspas. Fui censurado novamente. Fecha aspas, reclamou ele. Abre aspas. A ditadura continua. Provavelmente esse será o último Twitter nessa conta. Serão criadas novas contas, busquem por elas. Eu sempre estarei por aí, falando as verdades que incomodam o sistema. Aí está a publicação de Monark. E essa é a matéria da revista Oeste. E mais tarde, o próprio youtuber, podcaster, influenciador digital, fez questão de se pronunciar aqui e nós vamos mostrar na sequência. Só colocar no ponto aqui essa questão para que a gente comece adequadamente o vídeo, para que os senhores tomem conhecimento. Está na tela, pessoal. Salve, galera! Começando mais um Monark Talks. Pode ser que seja o último, pode ser que não, porque fomos censurados novamente pelo Xandão. O cara quer me destruir, pô. Por quê? Porque eu falo coisas, entendeu? Não pode mais falar coisas. Você não pode mais falar o que você pensa, mano.
Você tem que ser um robozinho que aceita É. os dogmas da religião política vigente, que tem o seu Jesus Cristo Xandão, que é o anticristo do caralho. E se você for contra os dogmas dele, você é destruído, cara. E não tem nada que você possa fazer. Eu vou recorrer a quem? Quem nas instituições vai poder frear esse cara? Não tem ninguém, como você mesmo falou. Os senadores já foram completamente corrompidos. Eu sou Jair Bolsonaro e eu estou com ele. Se em 2026 ele voltar... Tá aí, pessoal. Desculpem a nossa falha, mas a informação foi passada. O que comentar sobre isso? Vamos lá. Vamos tentar fazer uma coisa aqui muito abrangente para o entendimento geral dessa questão, porque essa questão ela não é uma questão simples, única, ela abarca uma série de situações que ocorreram no decorrer dos últimos 4 anos, quase 5 anos já que nós estamos aí com 6 meses de governo Lula. Nós já falamos aqui diversas vezes que os tais inquéritos que deram superpoderes a Alexandre de Moraes, o ministro do STF, foram criados propositalmente para a perseguição do movimento conservador de direita que estava ganhando muito espaço a partir do início do governo Bolsonaro, ali meados de 2020. Eu acho que essa questão ela foi discutida e depois implementada através dos inquéritos, depois daquela aparição do presidente Bolsonaro em frente ao Forte Apache em Brasília, lá o Comando-Geral do Exército. Ali, vamos dizer assim, aqueles que temiam pelo movimento da direita conservadora, viram que os brasileiros estavam gostando daquela onda que varreu o Brasil a partir de 2018 e que provavelmente ela viria para ficar. Lógico que o que ocorre nos bastidores nós não sabemos, mas nós podemos aqui fazer uma análise do que mais ou menos deve ter acontecido. Uma das questões é muito simples, diante do avanço reconhecido do poder de Bolsonaro junto ao eleitorado brasileiro, eles tiveram que criar um antídoto antes que o veneno da cobra matasse o plano petista. Nós sabemos muito bem que os tais inquéritos foram almejados, ou vamos dizer assim, iniciados, a partir do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que dentro das dependências, né, do Supremo, poderia ser instaurado um inquérito para apuração de crimes neste limite. Logicamente que fizeram uma interpretação fora do texto da lei, o que é muito normal nos dias de hoje, vindo dos tribunais superiores, e fizeram um inquérito como se o STF fosse a Polícia Federal ou até mesmo o Ministério Público. As pessoas entraram na justiça alegando a inconstitucionalidade do inquérito, partidos políticos, evidentemente que a questão foi levada ao pleno do STF e lá se decidiu politicamente que os inquéritos eles eram legais e constitucionais. A partir daí, evidentemente, começaram a fazer investigações que, para justificar a competência do STF, iniciou-se com políticos, porque eles tinham prerrogativa de foro. Mas isso também já deve ter sido planejado, colocar um político ali para iniciar o inquérito, para justificar a atuação do STF e considerar todos os demais brasileiros que não têm foro privilegiado, né, como também pessoas que pudessem ser julgadas pelo STF sob a alegação de que, olha, tá vendo aquele político ali? Sim, olha, eu acredito que as pessoas que interagem com ele têm uma ligação golpista com ele, têm uma ligação com este político. Então, portanto, por conexão, vamos trazer todos para o inquérito do STF. O jogo é esse. Nós já falamos sobre isso aqui também.
Para quem não acompanhou os nossos vídeos anteriores, a conexão é muito simples. É um fato em que uma pessoa que comete um crime, tendo foro privilegiado, se foi acompanhado de uma pessoa que não tem foro privilegiado, o tribunal competente será aquele que julga o foro privilegiado e, desta forma, esta pessoa que não tem foro será atraído para este foro privilegiado por conexão, porque teria praticado o crime junto com aquele que tem foro privilegiado, né? Não sei se eu fui didático aqui, mas a ideia e vamos dizer assim, o conceito é mais ou menos esse. Todo mundo viu isso acontecendo no Brasil, as pessoas sendo, de certa forma, cerceadas em alguns de seus direitos, principalmente no que diz respeito à publicação de vídeos nas redes sociais e tal. A coisa foi caminhando e aumentando enormemente. O senhor Monark, como muitos outros, não entenderam que essa arma ela pode ser utilizada hoje contra a direita, mas amanhã contra a esquerda. Nada impede que isso aconteça. Essas pessoas que estão sendo hoje caladas e que, de certa forma, acordaram, e eu acho que é o caso do seu Monark, eles fizeram aquela figura do isentão. Eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, eu sou uma terceira via. Esse foi o grande erro dos brasileiros que não entenderam o que estava em jogo, né? O Bolsonaro, com certeza, se estivesse no poder, as coisas não estariam do jeito que estão neste momento em relação à implementação acirrada aí dessa ditadura que aí está. E aqueles que, de certa forma, não apreciavam a reeleição de Bolsonaro, apostaram no amor, né, de Luiz Inácio e seu partido. O Monarca foi um deles. Acordou tarde, começou, de certa forma, a também protestar tarde. É um grande influenciador aí nas redes sociais. E só está sendo censurado porque tem o poder de influenciar muitas pessoas, né? É lógico, meus amigos, ninguém bate em cachorro morto. Todos aqueles que foram perseguidos, tiveram canais suprimidos, vídeos excluídos, desmonetizados e tudo mais que a gente já conhece, eles simplesmente sofreram porque tinham a capacidade de influenciar a opinião pública. Coisa que, segundo a ditadura que aí está, somente a grande mídia, aquela comprada, negociada pelo governo, pode ter o direito de influenciar a opinião pública. O que está sendo feito com o senhor Monark neste momento? Nada mais é do que a determinação, via uma decisão judicial, de não se poder questionar mais nada no Brasil que venha a incomodar a esquerda e seus planos. Evidentemente que nós não vamos aprofundar na questão das maquininhas caça-níqueis, porque senão nós também entramos na mesma seara e podemos sofrer as mesmas sanções. Mas eu pergunto para os nossos amigos que nos acompanham aqui diariamente em nossas lives: existe alguma coisa no mundo que não pode ser discutida? Existe alguma coisa que não pode ser questionada? Olha que interessante, é muito conhecido aí na nossa sociedade os ateus. São aqueles que questionam a existência de Deus, de Jesus Cristo, enfim. O que está parecendo é que a vossa divindade está acima de Deus e de Jesus Cristo. Porque se Deus e Jesus Cristo pode ser questionado sobre a sua existência, por que o processo ele não poderia ser questionado?
Só essa questão de calar aqueles que têm interesse de discutir a questão, de apresentar desconfiança sobre a questão, já é um indício fortíssimo, para não dizer uma prova, de que algo de muito podre existe nisso tudo. Para mim, está claro. Não há o que falar em relação a isso. Em um país como o Brasil, que durante muitos anos vocês devem ter ouvido essa conversa fiada de que o Brasil é uma democracia plena, que o Brasil tem instituições fortes, isso tudo está ruindo, aos poucos. Mas ruiu porque o sistema, vamos dizer assim, percebeu que ele perdeu a capacidade de manipular a opinião pública do jeito que vinha fazendo nos últimos anos. A partir do momento que nasce uma nova vertente que pode comprometer este domínio da mente humana na sociedade brasileira, nasce a opressão, nasce os atos ditatoriais, nascem as, vamos dizer assim, vamos tomar cuidado, né, para falar as coisas, nascem as inquisições. E é o que está acontecendo aqui. Eu achei engraçado a matéria nesse ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Só me localizar aqui, só um minuto. Que diz o seguinte, né? O ministro do STF determinou que o influenciador digital não faça publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas fake news. Em outras palavras, o ministro, com todo respeito e recato, ele está dizendo que somente ele pode dizer o que é ou não fraudulento e o que é ou não verdade ou mentira. E o texto ainda diz ainda aqui muito claramente. Além disso, o magistrado definiu multa diária de 10 mil caso ele publique algo que seja interpretado como falso. Né? Além de ter o poder de dizer o que é fraude e o que não é fraude, e do que é verdade e do que é mentira, o ministro ainda diz, ainda coloca aqui uma premissa, que é a premissa de que se alguma coisa que ele fizer seja interpretado como falso, ele vai ter que arcar com a multa de 10 mil reais. A pergunta aqui que nós temos que fazer, evidentemente, essa interpretação, pelo texto aqui, vai ser do ministro? Ele que vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro? Então ele se tornou o censor? Ele se tornou o rei? Me lembra aquele episódio, salvo engano, do rei Salomão, que pegou uma criança, né, e queria partir lá ao meio, né? A coisa aqui é muito grave, gente. É de uma gravidade que não tem tamanho. E por mais que a pessoa seja um imbecil, ele consegue perceber que estas decisões, estes procedimentos, essas condutas de pessoas que têm o poder, né, deveriam ter equilíbrio, enfim, agir de acordo com a lei, a Constituição, que essas situações elas não vão parar e elas não têm mais freio. E não há hoje no Brasil, como disse o Monarca aí no seu vídeo, não há nada que possa ser feito. Então nós estamos realmente diante de um Estado opressor que está, de certa forma, ditando regras que não estão previstas na lei e que visa exatamente dizer o que você pode ou não dizer e fazer o que você fazer ou não, né? Aquilo
que você pretende. E agora eu pergunto aos nossos amigos que estão nos assistindo, nós vamos recorrer a quem? Esse é o cenário. Eu ainda sustento a tese de que um dos grandes culpados, e vocês vão dizer, é o Bolsonaro, as Forças Armadas, mas eu ainda defendo a tese de que o grande culpado disso é o Ministério Público Federal, que não se pronuncia, não se manifesta, não toma uma atitude para dizer ao ministro, ministro, vamos colocar aqui em termos bem acordistas, ministro, o perigo que o senhor acha que está combatendo, ele já passou. Vocês já elegeram o candidato de vocês. Nós, como procuradores da República, solicitamos, em nome da democracia, da constitucionalidade, da legalidade, que o senhor pare, ministro, ponha fim a todas essas coisas que o senhor está fazendo, porque a coisa já está escancarada, já está fora de controle e pode ter desdobramentos incalculáveis para o país. E por que eu defendo essa tese, gente? Porque o Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público é responsável, tem o dever de simplesmente defender os direitos difusos, pessoais e coletivos da sociedade. E eu não vi um pronunciamento, não vi um procurador dizer, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, precisamos retomar a estabilidade. E o engraçado é que essas pessoas, elas estão dispostas a tudo. Essas pessoas, eu digo, os ministros do STF. Para finalizar, mais um que tinha o poder de influenciar a opinião pública está sendo calado sob ameaças judiciais de multas pesadas. Será que a grande mídia, ao longo dos anos, e neste momento, não está produzindo fake news ou notícias interpretadas como falsas? Fica aí o questionamento. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho na opção todas. E assim você recebe todo o nosso conteúdo. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias. Nós voltaremos a qualquer momento. Aguardem.